Vamos lá, gente. Estamos de volta aqui com o nosso programa e promessa a gente faz, a gente tem que cumprir, né? Eu falei que íamos ter aqui hoje uma presença tão bacana e ilustre aqui no programa de um professor da Universidade Federal Rural de Três Rios. É o primeiro realmente que eu entrevisto aqui. Já entrevistei alunos também, professores que estão na universidade, mas é o primeiro professor natural da nossa cidade. E a gente começa a conversar antes do programa, né? O programa começa antes. E aí é interessante isso, que o nosso programa começa antes, porque a gente começa a pegar um pouquinho o que a pessoa faz, como é que é e tudo, mas como é professor, normalmente tem uma facilidade muito na comunicação, já está acostumado a falar com pessoas, né? Então a cabeça vai muito rápida, né? Então o pouco que a gente conversou aqui foi o suficiente para nos alegrar, né, de ver que é alguém que sai de uma base, né, de uma base muito bonita, né, de luta, de trabalho, né, de valorização, né, do seu trabalho e dos outros. Então acho que é muito bacana isso. E a gente está aqui hoje com o professor Robson, né, que é professor da Universidade Federal aqui do município de Três Rios, e vai contar um pouquinho a sua história, né, sua trajetória. A gente não começa simplesmente pela trajetória da universidade, a gente começa pela a trajetória da vida, né, que eu acho que é mais importante, né, professor? Bom dia. Bom dia, Helder. É um prazer estar aqui. Eu queria dar um bom dia para os seus ouvintes, tá? E até mandar um beijo especial para minha mãe, a dona Rita, que ela está assistindo lá. Ah, que legal. O meu filho Roger, a minha esposa, que minha esposa é seu fã do seu programa. Muito obrigado. Então eu aprendi a gostar do seu programa, valorizar o seu programa com ela que chamou isso. Poxa vida. Então eu até estava conversando contigo, programas como o da Sinara Jorge também. Então esses programas que têm o apelo de Três Rios, que conhece a história de Três Rios, é muito importante. Com certeza. E principalmente assim com essa responsabilidade jornalística, que é o que às vezes você não tem muito hoje em dia. Isso aí é uma coisa fundamental. Difícil, né? Porque a gente toma partido às vezes e não procura analisar mais profundamente o problema, né? Eu sempre falo que às vezes uma matéria que chega aqui, eu não vou de bate-pronto nela. Às vezes eu espero para me ver o que é, por que ela veio, qual foi o motivo. Porque senão a gente às vezes começa a falar e depois você vai ver que você foi injusto, às vezes até na forma que você comunicou. Então procure analisar antes, né, para depois você falar. Então é mais ou menos isso. Exato. Mas eu queria, professor, que você dissesse para a gente como é que inicia a sua vida para chegar na sala de aula, né? Hoje você é o professor na Universidade Federal Rural de Três Rios, mas para chegar lá não é assim, né? Não, eu queria te falar assim que eu nunca tinha pensado em ser professor. Não era a minha trajetória de vida até quando começar a minha vida profissional. Foi uma coisa que surgiu assim, de repente. Tá? E assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então eu sempre fui muito estudioso, sempre valorizei muito a questão do estudo. Então desde cedo, na época eu fiz primeiro concurso que eu fiz para a escola profissional aqui de Três Rios, no Senai, em 1993. Eu falo assim para meus alunos, isso no século passado. Eles não têm noção do que é o 1900 ainda, né? Então lá eu fiz mecânica geral na escola profissional. Depois eu fui trabalhar na Santa Matilde. Fui montador na Santa Matilde, eu trabalhava na parte de trem elétrico, na época da Adtrans, da Tetrans, da MPE, naquela época que a Santa Matilde estava tentando ressurgir, né? Com toda a dificuldade que tinha lá. E dali eu comecei a ver assim, a possibilidade de fazer uma universidade, mas não tinha muita expectativa. Campo, né? Não, eu vi assim, porque eu tinha que trabalhar de dia e eu estudava à noite. Desde os 14 anos, assim, era a vida. Você trabalhar de dia, ou estudar de dia e à noite. Era 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Tá? Então era assim. E para quem trabalhava de dia, era muito difícil você buscar. Eu até vi assim, não tinha universidade pública em Três Rios. Você tinha universidade pública fora, mas você tinha que se dedicar para morar fora. Tinha o FJF, o FRJ, mas era muito difícil. E você tinha universidades particulares também. Você não tinha até o financiamento era muito difícil. Não existia praticamente não existia. Transporte, na época que você lembra que tinha vários ônibus que ficavam em volta da praça ali. Era muito difícil você fazer isso. Aí o que aconteceu? Surgiu essa possibilidade, foi até a minha esposa que descobriu isso, assim. Não lembro exatamente como, mas ia abrir um vestibular em Três Rios, da Rural.
Ninguém sabia mais ou menos como é que funcionava aquilo. Só sabia assim, o curso universitário no colégio em Três Rios, como é que é isso? Falaram, não sei como é que é não, vamos ver o que tem lá. Aí tinha curso de administração e economia. Aí bom, aí minha esposa escolheu economia, que ela fazia contabilidade, tinha mais a ver com ela. Eu escolhi administração, que eu já estava trabalhando no controle de qualidade da Santa Matilde, e assim foi desenvolvendo. E assim, eu fui a a terceira turma do ano de 2000. Ó. E era como é que funcionava na época? Você tinha professores que vinham da rural para cá, dar aula à noite. A estrutura não tinha praticamente nada. O único valor que a gente tinha, praticamente, eu agradeço muito, são a qualidade dos professores. De resto, a gente não tinha nada. A gente tinha vontade, né? O tipo de aluno que tinha, aquele aluno que tinha muita vontade, normalmente quase todo mundo trabalhava de dia, então fazia isso. E só que era uma estrutura assim meio incerta, né? Na época da FETRE. A FETRE tem uma história muito importante, começou com a FETRE. Para quem não conhece, mais ou menos a história rapidamente, você ter assim, foi criado um grupo que financiava através de iniciativa privada essa vinda dos professores para cá. Vários empresários aqui colaboraram. Os empresários colaboraram com o dinheiro das empresas. Exatamente. Exatamente. Até Só que não vão citar nome, porque até é muito, exatamente, né? Eu vou evitar de citar nome de pessoas. Vamos supor que um desse 5 mil, o outro desse 500, mas os dois estavam fazendo o que podiam. Exatamente. Né? Mas era uma estrutura assim muito meio incerta, tanto que gerou muito problema. Mas com todo problema a gente foi atravessando. Então você já tinha determinado ponto de 500 alunos universitários aqui em Três Rios, gratuito. Então era uma coisa muito importante. Só que a coisa começou a balançar um pouco, né? Aí veio depois, por iniciativa dos próprios alunos, criaram um grupo chamado GAFU, que eles começaram a trabalhar assim, não vamos depender de dinheiro privado, porque isso é muito incerto. Começaram a fazer um trabalho junto ao Ministério da Educação. Buscar realmente, já temos um curso funcionando, 500 alunos. Então isso aí, o que é? É uma coisa, já um pontapé inicial para institucionalizar o negócio. Claro. O que aconteceu? Com muito sacrifício, tem uma história, eu vou fazer assim, quem estiver interessado, tem no site da Rural, que é o itr.ufrrj.br. A partir de lá é o site da Rural, você vai para todos os cursos, dentro do curso de administração você vai ver essa história no YouTube, é uma história muito interessante. Então, começou a fazer esse trabalho nessa época. Foi um trabalho muito forte dos próprios alunos, tá? Como eu falei, eu não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas você até falou a questão do Brizola, por exemplo, uma pessoa que ele batia muito isso desde o começo, ele ajudou bastante, muitos outros também. Empresários da região também ajudaram em relação a isso, né? E começou a trabalhar isso junto ao Ministério da Educação na época, e a Universidade de Três Rios teve uma sorte muito grande, porque justamente nessa época que começou a aparecer o Reúne, que foi por iniciativa do governo federal, descentralizar as universidades. Porque a universidade era muito centralizada nas capitais ou nos principais centros urbanos, o que era muito difícil a pessoa como eu estudar. Não tinha condição. Então o Reúne, ele começou a ter o projeto de criar novos campos pelo país. E foi justamente nessa época que Três Rios já tinha uma história. Então o GAFU trabalhou junto com as entidades, foi uma parceria de muita gente. E conseguiu institucionalizar uma universidade pública, a primeira do Centro-Sul Fluminense, aqui na cidade de Três Rios. Essa até comentando com você, que eu disse que a gente ouve muita coisa, né, assim, que vira história, né? A gente estava falando sobre isso antes de começar o programa também, porque muita coisa que a gente fala, a pessoa fala, mas de onde você saiu com isso? Eu falei, não, alguém estava lá. Então, para poder acontecer isso, ontem eu falei para você sobre o hospital, né? Como é que começa a ideia do hospital? Até o secretário ficou pressionado de saúde. Ontem ele falou comigo, ele ligou para mim depois do programa, me agradecendo o que eu falei aqui, que ficou legal o que eu falei, não sei o quê. Aí falou, você resgatou uma história interessante. Eu falei, pois isso depois a gente tem que deixar marcado, né? Como eles deixaram lá atrás a história. Então hoje essa história, né, de ter um movimento, ter o início, né, lá atrás, que foi muito assim, né, muita coragem para chegar nesse, né? Chama de Hercúleo, nossa, foi um movimento. Então a gente pensa muito isso, né? Então esse registro e quando dá esse sinal para o governo federal, ele tomar uma iniciativa, ele chegou lá e ele viu que tinha uma história pronta. Sim.
andando, né? Falou, gente, como é que eles botaram esse carro para andar? Porque é difícil. Não é? Você está contando aqui. Exato. Você tem que partir, assim, você vê que quando a coisa parte da população, o movimento social, ele dá muito mais ênfase. Nossa. Então, esse caso nosso, esse case que eu falo assim, da Universidade aqui de Três Rios, ela foi um exemplo típico de movimento social que veio de baixo, veio dos próprios alunos, da comunidade, da universidade, dos cidadãos. Você até falou da quantidade de lista, que ele ficou impressionado com a quantidade de listas de assinaturas. Eu soube disso, eu não sei, a pessoa que me falou na época disse que aquilo acabou parando na mão do presidente da República. Na época, que o presidente tomou um susto e falou assim, gente, mas uma cidade que tem 80 mil habitantes fazer esse movimento com tantas assinaturas, que tinha 15, 20 mil, sei lá, era muito... Era unânime. Então você vê que era um negócio que mexeu com muita gente. Sim. Né? Mexeu com a cidade, né? Claro. E assim, você vê que hoje, quem passa ali na Beira-Rio vê aquele prédio. É aquele prédio bonito que está ali hoje montado, mas não tem às vezes noção da dificuldade que teve antes. Para começar, quando não era no Três Rios, a gente estudava com goteira em cima. O colégio em Três Rios, assim, eu lembro do saudoso Dirley, ele ajudou muito. Muito. Então, assim, com toda a dificuldade, assim, eu nunca fui uma pessoa assim, de reclamar das coisas. A gente tem que assim, buscar as coisas para melhorar. Claro. Entender as dificuldades das coisas. Verdade. Então, assim, toda a dificuldade que se passava antes, como começou lá na década passada, em 98, eu falo isso muito para meus alunos hoje. A universidade pública hoje tem muito problema. Mas como tudo tem. Não tem. Se você achar uma coisa perfeita, é muito difícil. Então, agora, se você comparar o que se tinha antes, como tudo começou, é importante dar valor ao que você tem hoje. Claro. Então, isso eu acho uma coisa importante. Não, com certeza. E aí, eu queria que a gente entrasse nessa parte sua, né, propriamente dito. Você conta a história da escola profissional. Você chegou a estar com o seu Marino, não? Ele foi meu diretor. Imaginei isso. Já marchei muito, realmente. Com certeza ele vai estar assistindo esse programa. Seu Marino, assiste um abraço. Seu Marino assiste. Não sei se vai lembrar de mim, mas são tantos alunos que passaram, mas eu tenho grata saudade da escola profissional. Para mim foi uma grande escola. Não é? Então assim, eu penso que todos esses, né, esse esforço que foi sendo feito daqui e dali, né, causa a gente ter uma história bonita como é a sua, né, de chegar aqui hoje. O dia que eu conversei com a professora Thaís, que eu entrevistei a professora Thaís, aí eu, conversando com ela, ela falou assim para mim, olha, o que mais me impressiona é que o aluno daqui, ele é muito diferente. Eu já dou aula em outros lugares, já dei aula em vários outros lugares. O aluno aqui é mais focado, ele é mais comprometido, ele vem para a sala de aula, parece que ele sabe da história mesmo, porque ele chega aqui, ele é diferente. Tanto que ela dá esse depoimento, que eu acho importantíssimo, né? Tá registrado aqui, ela tem hoje o registro disso para ela, para a vida dela também, que eu acho legal. E aí eu penso assim, hoje você, na função de professor, né, lá na Rural, poderia contar um pouco agora o que você faz, como é que você faz para encantar o seu aluno? Porque eu acho que é isso que você falou, uma palavra muito importante. A parte de encantar que é importante. Então, assim, de toda essa, eu começo um pouco assim, não querendo servir de exemplo para ninguém, mas eu sempre passo isso da possibilidade que tem. Eu até falo assim, não é importante que a pessoa não se compare com o outro, mas se compare consigo mesmo, mas que veja que existem oportunidades. Sim. Então, eu fiz minha graduação pela Rural, fiz meu mestrado pela Rural e fiz meu doutorado pela Rural. Então, a Universidade Rural aqui, ela tem uma possibilidade de você seguir um meio acadêmico se você quiser. Tem toda essa possibilidade. E isso tudo que eu fiz, gratuito. Não paguei nada para isso. E eu eu não teria a menor possibilidade. Não tinha nem visão de ser isso. Então, como é que despertou a mim essa possibilidade de ser professor? Eu sempre fui muito curioso. Aí eu trabalhava, depois que eu saí da Santa Matilde, eu comecei a trabalhar na Progresso também. Trabalhei 19 anos na Progresso. Caramba! Então ela é responsável pela área de tecnologia da Progresso. Durante muito tempo. Eu trabalhei na área de tráfego, na área de operacional. Então minha vida toda, a experiência realmente é operacional e de tecnologia. E assim, eu falo assim, hoje eu estou no mundo acadêmico, mas eu tenho muita experiência da prática. Então isso, o que eu falo assim, é importante você ter essa valorização. Então assim, o acadêmico e o prático tem que se encontrar. Então isso eu acho que é muito importante e vital hoje.
Então, eu sou professor hoje dos cursos de administração, do Departamento de Ciências Administrativas, especificamente da área de operações e tecnologia. Então, eu dou aula nas disciplinas de sistema de informação, tecnologia da informação, inteligência artificial. Então, eu tento o tempo todo trazer isso aí para um meio mais prático. Sim. Então, isso assim, como é que é isso? Você tem que trazer para a prática mesmo, levar o aluno para a concepção do que é o vida diária. Né? Então, isso que eu acho fundamental. Isso eu falo assim, desde o aluno de ensino superior e também no ensino médio. Tá até comentando contigo, a gente faz um trabalho lá na Rural, de extensão, que a gente chama, tem a semana de ciência e tecnologia e a semana de extensão da Rural. A gente abre as portas da universidade para os alunos do ensino médio. Então a gente tenta transformar tudo que a gente tem de acadêmico para prático. Sim. Então, assim, de uma forma de encantar o aluno, de trazer ele, mostrar para ele assim, ele tem possibilidade de vir para a universidade. E é um trabalho que a gente faz assim, focado até mais nas escolas públicas, porque tem muito aluno da escola pública que ele acha que ele não pode entrar na universidade. E lá a gente mostra para ele que ele pode. Ele tem, hoje você tem, nossa, é muito melhor do que você tinha antigamente. Hoje você tem sistemas de cotas hoje, que você incentiva, você dá um trabalho de equidade muito melhor. Então, assim, tem oportunidade. Mas muitas das vezes aquele aluno não sabe que pode. Por dois motivos. Ele não tem nem noção, às vezes, como é que funciona. Eu vejo muito bem. Porque minha família, por exemplo, como eu falei, meu pai ele estudou até a 3ª série rural. Minha mãe nunca foi na escola, mas aprendeu a ler com os irmãos. Lê e escreve com os irmãos. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar isso. Não. Mas isso é um tipo de coisa que você, às vezes, a família não te dá noção do que onde você pode chegar. Então, a gente tenta trazer esses alunos para dentro da universidade para saber que eles têm possibilidade de chegar onde eles quiserem. A possibilidade está ali. Eu costumo dizer aqui que quando a gente lê a obra da Carolina Maria de Jesus, né, a gente vê o quanto ela sofreu, porque ela saiu, né, ela foi uma retirante que saiu do interior de Minas para São Paulo. E foi morar numa favela para catar papel. E ela conseguiu lá 2 séries, quando ela era criança, a primeira e a 2ª série primária, né, que a gente falava, né? E aí ela vai para a cidade, chega lá, ela fica na favela, que, né, aquelas palafitas, aquelas coisas, e ela sofria muito porque ela sabia escrever, né, com dificuldade, mas ela escrevia, ela usava aqueles cadernos velhos para ficar escrevendo o que ela pensava, ela fazia um diário daquilo, né? E aí ela quando ela é descoberta pelo jornalista que vai lá fazer uma matéria sobre a pobreza, ele encontra aquela riqueza, aquela mulher. E ele toma um susto, e aí ele fala, meu Deus, aí ela fala, não, mas eu tenho um monte aqui. Ela pegava aquele monte de papel, tirou lá dentro do barraco dela e mostrou para ele. E aí ele lança ela como escritora, não é? E ela hoje é uma escritora discutida nas faculdades. As faculdades discutem Carolina Maria de Jesus. Porque, e aí é aquilo que a gente fala, nós, que eu sou de uma geração também, que a gente não enxergava que a gente ia chegar lá em qualquer lugar. Eu, por exemplo, você fez faculdade? Eu falo, não fiz faculdade. Eu não podia nem pensar. Era uma coisa que eu nem sabia para que servia. Era quase nesse sentido. Exato, é por aí mesmo. A gente não tinha noção. Você não tem visão. Não, e aí era o filho do doutor fulano que foi fazer. Mas o filho do doutor fulano vai fazer no Rio, em São Paulo, em Juiz de Fora. E a gente ficava aqui, vamos trabalhar. O negócio nosso é trabalhar, né? Então, quando você conta a sua história, você resgata isso. E hoje, essa questão da cota, eu gosto quando você fala também sobre a cota, porque a gente ainda tem gente que tem o preconceito com isso, porque entende que nós estamos tirando direito de alguém. Não está tirando direito de ninguém. Ao contrário, nós estamos de direito àquele que nunca teve o direito, né? Eu vou te falar assim, eu posso falar categoricamente sobre cota. É uma coisa que eu falo até com meu filho. Meu filho hoje eu pago ele. Graças a Deus eu tenho uma condição de pagar uma escola particular para ele hoje, tá? Mas ele vai disputar na condição dele. Ele não vai disputar em cota. Sim. Então, isso é justo. E eu te falo assim, eu dou aula principalmente para alunos de primeiro período. Eu gosto daqueles alunos que estão entrando. Então, eu até tenho prazer de dar isso aí. Minha disciplina... Para lapidar, né? Eu gosto, até justamente para isso. Então, aluno de primeiro período, eu te falo assim, aluno cotista, eu não vejo diferença. Porque, assim, nitidamente, assim, existe um problema, assim, por exemplo, aluno às vezes meio deficiente em matemática. Bem, isso é muito claro às vezes. Mas o esforço dele depois de superar aquela dificuldade, te falo que é maior.
Então, assim, ele às vezes vem com uma determinada deficiência técnica do ensino médio, mas a capacidade dele se desenvolver e superar aquilo ali costuma ser até maior. Porque tem E depois iguala. porque tem uma coisa também que eu percebo muito, né? Quem mora, por exemplo, que vem de periferia, eles têm uma sacada que normalmente o cara que vive numa sociedade mais fechada aqui, como eu digo, o centro da cidade é tipo um condomínio, né? Exato. Aí as pessoas vivem aqui, eles não têm muita noção, às vezes, do que acontece num bairro, numa fazenda, porque às vezes vem um aluno que vem de uma fazenda, que vem... Sim, você tem exato, lá com certeza, assim. gente que vem do interior mesmo, eu acho que temos gente que vem de bem posta, por exemplo, assim, assim, você tem uma condição, assim, eles têm uma forma diferente às vezes, mas depois eles conseguem se entrosar, porque o meio universitário ele é muito diferente. Há um choque quando o aluno ele sai do ensino médio, que é aquela muito cartesiana, e na universidade, principalmente na federal, ele tem que se desenvolver, ele é meio jogado de cara para um amadurecimento precoce, na mesma hora. É um choque. Por isso que eu gosto dessas turmas de primeiro período, porque aí você vai vendo, observando e vai tentando conduzir mais ou menos ali. Eu já fui coordenador de curso também, então assim, eu tenho mais ou menos essa ideia de como que funciona um curso, não apenas como dar aula. Então a didática para mim é uma coisa muito importante. Agora você falou uma coisa, tem uma amiga que ela disse o seguinte, ela me contou isso uma vez, achei muito legal. Ela falou que ela tinha direito, a filha dela tinha direito à cota. Aí ela falou, não, você não precisa. A gente tem condição de... Hoje, porque eles tiveram muita dificuldade, mas hoje não precisa mais. Aí a filha, quando foi estudar, tinha direito à cota. Aí ela falou, não, você vai disputar dentro do direito que você não vai precisar de cota, não é para deixar para outro. Faça o seu esforço e vá lá. Então você está fazendo isso. Aí as pessoas acham que vai viver todo mundo de cota a vida toda. Não vai. Vai chegar uma hora que as pessoas, quando se igualarem na sociedade... É o nosso objetivo. É isso aí. É esse que a gente chama da equidade. Você dá direito igual para você ter um nivelamento que vai demorar a chegar, mas vai. Então acho que assim, vale muito a gente trazer o seu depoimento. E você falou uma coisa aqui que era bom levar isso para o público aqui que está assistindo a gente. Você falou assim, por você ter trabalhado na Santa Matilde, na Tetrans, né, nessas empresas, você utiliza esses equipamentos antigos, mostram para o aluno o que era esse equipamento. É impressionante isso. Eu tenho, muito legal isso. Eu tenho assim, eu tenho uma amostra que eu, de vez em quando eu faço, que eu tenho coletânea minha mesmo, de principalmente materiais analógicos, de tecnologia, porque eu sou professor da área de tecnologia. Muita gente, quando fala tecnologia, você imagina que é computador. Tecnologia, ele vem lá desde a cunha, desde uma enxada, isso tudo é tecnologia. Sim. Então eu sou assim, um estudioso da tecnologia bem antes da informatização. Se hoje eu dou aula de inteligência artificial, eu já soube afiar uma broca. Tudo isso é tecnologia. Então a pessoa às vezes não entende, mexe com a coisa. Então, quando eu faço essa exposição, que é muito material meu, Sim. De tecnologia, os alunos, por exemplo, ficam encantados. Você tem um acervo, né? Tem um acervo. Assim. Desde aquelas máquinas de costurar à mão, telefone de disco. Quer dizer que eles não sabem usar telefone de disco. A máquina de furar, você tem? Tem aquela máquina, exatamente, faz isso. Tem a máquina de furar também, aquela manual. Ele vai contando a história de ferramentas de tecnologia evoluindo. Então isso é uma coisa que fica impressionante. Máquina fotográfica. Sim. Eu mostrei para o aluno, falei, vem cá, gira aqui e aperta para você escutar aquele clique. Eu falei, nossa, é assim. Porque hoje em dia ele só conhece esse barulho digitalizado, gravado. Digitalizado. Eles ficam impressionados de escutar aquele barulho mecânico. Tic, tic, tic. É uma volta no tempo. É uma volta no tempo. E o que é interessante você conhecer a história? O povo que não conhece a história, ele não sabe o seu futuro. Tende a errar muito mais. Tende a errar. Então, quando você conhece como as coisas evoluem, você dá valor. Então, isso faz parte da gestão, faz parte da gestão pessoal e também profissional. Então, e como você falou, voltando ao que você falou, um meio de encantar, então, assim, o tempo todo tentando fazer alguma coisa lúdica, que sai um pouco daquela coisa muito burocrática ou coisa muito, assim, metódica. Então, o lúdico, ele anima você a você buscar alguma coisa. Uma coisa que eu acho fundamental é a curiosidade. A curiosidade, ele é uma coisa muito nativa da juventude. A gente tem que despertar isso. Você quer ver uma coisa que eu estava vendo outro dia? Eu estava analisando sobre a questão do futebol, né? Futebol é uma cultura, né?
Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, nosso país agora, né, a gente tem feito um papel muito abaixo do que já fizemos antes, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando de o que poderia fazer mudar, né? Voltar a gente ter aquela coisa, né, que era tão bacana. Raiz. Aí eu fiquei pensando comigo, vou até fazer essa sugestão para o Zé Roberto Padilha, que é um atleta tririense, que foi jogador de grandes equipes, né? O Fluminense, Flamengo. Inclusive o Flávio Padilha, irmão dele, está assistindo a gente aqui agora, está no Rio assistindo a gente. O Brasa, que também foi um grande profissional de futebol. Aí eu fiquei pensando, por que as escolinhas de futebol, quando o aluno chega lá, a primeira coisa que eles ganham é o quê? É uma bola novinha, né? Leve, toda coisa, uniforme, tudo muito novo. Por que não bota eles para conhecer uma bola antiga? É o que você está fazendo. Então, eu joguei, na época eu batia minha bola, não era nenhum, né, fora de série, mas a gente jogava bola, tinha as bolas que chamavam G18 e G32, porque eram os gomos, né? E eram as bolas pesadas. O dia que estava chovendo, a gente quase arrastava a bola em campo. Hoje não é mais assim, o campo é perfeito, não sei o quê. Aí esse jogador desvaloriza muito o passado. Eu estava vendo outro dia um comentarista de um podcast questionando quem foi o Pelé, que ele achou assim, não, esse Pelé, mas esse cara jogou numa época aí que não era nada disso. Eu falei, meu irmão, o cara não tem noção o que é entrar em campo como você faz hoje. Eu estou fazendo um comparativo disso. Você quando leva para o seu aluno, né, as ferramentas do passado, é que ele vai entender que hoje o que ele faz está muito mais fácil para ele aprender e fazer do que na sua época, que você tinha que aprender a fazer tudo manual, tudo analógico. Poxa. Então isso realmente você está falando. O valor da história, isso ajuda muito a você ter a concepção do que você tem hoje e você criar coisas novas. Sim. Né? Então, quando a gente às vezes vê um comentário infeliz de qualquer situação, né, que a gente vai assistindo, né, você fala, poxa, a pessoa está perdendo a chance de um pouquinho mais atrás, né, de pesquisar melhor, né, de ver né, quais são as realidades que cada um vem, porque, por exemplo, você falou, tem gente que vem da fazenda, né, vem gente aqui de Partido do Alferes, deve ter tem muita gente assim, Pereira, né, que luta com dificuldade para chegar aqui. Né? Um dia eu encontrei uma moça ali, a gente se emociona quando vê. Ela estava na rua vendendo doce. Aí, quando sei o que eu estou vendendo doce. Gostou? O doce é... Aí eu te compro doce, né? Porque você é um docinho bonitinho, todo coisa. Mas você é daqui. Você é da onde? Não, eu não sou daqui, não. Eu sou do Mato Grosso. Estava estudando aqui, já tem um tempinho atrás. Aí eu não sou do Mato Grosso. Eu estou aqui porque faculdade aqui, eu para poder manter aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu vendo, um horário que eu estou de folga, eu vendo um doce. Pô, aquilo dá até uma coisa no peito da gente, porque você vê que bonito. E esse valor. Negócio do SISU agora deu essa possibilidade de ver gente de fora. Hoje em Três Rios aqui tem gente de outra cidade, de outros estados também, por conta disso também. O que era uma dificuldade antigamente. Antigamente você tinha que fazer vestibular, se você não tivesse condição, você tinha que viajar para um monte de lugar, pagar um monte de taxa para ver. Hoje você tem essa facilidade. Se você for um bom estudante, eu falo sempre, se você for um bom estudante, você se dedicar bastante, pelo SISU você pode escolher a universidade que você quiser no Brasil inteiro. Só, que beleza. Não tem que se deslocar. Você faz uma prova só do Enem, depois você escolhe, dependendo tá na sua possibilidade. Outro dia tem um rapazinho, eu estava conversando com ele, aí eu perguntei ele, falei assim, você já foi atrás do pé de meia? Aí ele falou assim, eu já fui atrás do pé de meia. E aí, o que você faz com o dinheiro do pé de meia? Ele falou assim, eu estou poupando meu dinheiro. O meu pai falou comigo, gente muito pobre, tá? Eu conheço bem a família. Falou, não, meu dinheiro até agora eu não coloquei a mão nele. Eu pego meu dinheiro e estou poupando ele para a hora que eu for precisar dele mais. Então meu pai me explicou, quer dizer, olha que coisa bonita isso. Olha que exemplo, né? Entendeu? Gente, como diria, preta, periférica. Sim, olha só, que visão. Que vai vencer, porque senão a gente fica todo dia aqui, eu costumo dizer isso, só falando das mazelas. A gente tem as mazelas, mas a gente tem vitória. Você é um exemplo disso, outros tantos são vitórias. Não é porque quando você pega alguém que sai igual você, que teve que ralar, não foi moleza. Tinha dia que você tá com o corpo ruim para chegar lá na faculdade, imagino. Né? Nossa, eu trabalhava de 7 às 5, era o horário de indústria. E a universidade começava às 6. Era 1 hora só para tirar a graxa do corpo. Caramba. E comer, engolir alguma coisa e
Não é interessante Ficava lá. que você falou, ficou quantos anos na Progresso? 19 anos. E hoje você está do lado, né? Eu só pulei o muro. Ó, hoje a universidade é o lugar mais longe que eu já trabalhei. Eu já trabalhei desde o começo na escola profissional, dali eu fui para NM, pertinho ali, depois eu fui para Santa Matilde, depois fui para Loureiro, da Loureiro eu fui para Progresso. Aí lá que eu fiquei mais tempo e depois eu tô aqui na Rural. Nunca saí de 3G. Ainda tem isso. E olha que assim, quando eu fazia escola profissional, eu achava que o meu futuro era ser torneiro em São Paulo. Que era o que acontecia. Era o que a minha visão, não desmerecendo, era uma coisa importante, mas era o que você tinha, digamos assim, de mais evoluído que eu conhecia no meu meio ali naquela época, na década de 90. Porque foi uma época também que muita gente teve que sair daqui, né? Foi. Eu, assim, tive alguns exemplos de pessoas que eu convivi que inclusive foram e adoeceram. Sim. Porque a vida é muito diferente da nossa, né? Aquela correria, as pessoas não aguentaram ficar lá. Eu tive um colega que entrou em depressão, né? E depois voltou, não conseguiu se firmar, porque a pessoa se sente derrotada às vezes, né? É uma vida muito dura, eu acho não é que quem difícil. quer, por assim, tem gente que vai dar certo, não é que dizer que não pode ir, que não deve ir, não. Mas às vezes tem muitas pessoas que, como você, eu também, sou assim, eu sinto muita falta daqui. Sim, e uma das coisas que eu vendo para os alunos aqui, de gente de fora, tá? Porque assim, eles veem muita gente de fora, eu falo, ó, a qualidade de vida, assim, eles perguntam muito hoje em dia a questão da segurança. Ele fala assim, 3G tem esse problema de segurança? Tem. Mas não tem comparação com o que você tem na capital hoje. Entre você estudar no Fundão e estudar aqui em 3G, é muito mais tranquilo você estudar aqui. Com certeza. Então, assim, é o tipo de coisa que eu vendo essa ideia aqui para a universidade também. Uhum. Então, assim, a qualidade de vida no interior, hoje em dia, está sendo muito valorizada. Eu recebi aqui outro dia a professora do Estado, ela veio aqui dar uma entrevista para mim, e aí ela é museóloga. Aí eu me interessei muito, porque é uma área que a gente que gosta de história, gosta de museu, né? Encaixa, né? Aí a gente conversando, ela falou por que ela veio para Três Rios, ela optou pela cidade, ela falou que rodou em vários lugares, ela e o marido dela para achar um lugar que quando chegou aqui, falou, poxa, gostamos daqui, e realmente é uma cidade boa de se viver, aquela coisa toda. Às vezes a gente vê até as pessoas fazendo quando a gente vê os problemas da violência que a gente tem, a gente encontra o problema aqui. Sim. Infelizmente, mas é muito aquém daquela realidade, e a gente tem como cobrar das nossas autoridades, né, como a gente está fazendo, e a gente faz mesmo, deve fazer, né, que a gente não deixe acontecer, né, como já aconteceu, está acontecendo num grande centro, tudo que a gente não deixa acontecer. Existem mecanismos para fazer isso. Sim. Né, e a educação é a melhor delas. Com certeza. Não é? Não existe outra fórmula melhor do que fazer por educação. Claro. Né? Então, quando você vem aqui dar o exemplo, você não dá exemplo só porque você hoje é o professor não, você é um cara que pegou lá atrás todas as dificuldades, né? O calo na mão, você teve que ter, né? Eu terminei até meu doutorado até pouco tempo, né? Eu já dava aula muito antes, desde 2008 eu dava aula na universidade e trabalhava durante o dia no mercado, né? Hoje não, só estou por conta acadêmico mesmo. Ainda não me acostumo muito com essa coisa de ser doutor. Eu nunca assim, eu prefiro até que não me chame de doutor. Não é uma coisa assim. Para mim, isso assim, um título ele é importante em questão de conhecimento, mas você não deve muito impor. O título é uma coisa que não faz muita diferença. Não cabe. É bom assim, quando o aluno sabe que você e sabe primeiro a sua história. Isso. Eu entendo que é assim, poxa, porque a gente imagina o doutor, a ideia de doutor na cabeça, a gente ficou muito no médico e no advogado, que nem sempre é doutor. Exatamente. Que tem que ter doutorado, né? Então nem todos são. Então, mas aí existe esse, né? Mas aí ficou essa ideia da mágica de ser, né? E quando aí vai para um professor, meio acadêmico, né? Meio acadêmico, mas é importante. Esses dias eu fui lá eu estava falando minha filha foi fazer o TCC dela, foi, emocionante, né? Eu chorei o tempo todo, tive que me controlar para poder ver, porque é difícil, você estar ali, passa um filme na cabeça da gente, né? Claro. Então é muito forte aquilo, é uma emoção muito grande. Aí estava lá o doutor, sabe, que foi lá para fazer a análise, né, do trabalho dela. E aí, mas uma pessoa tão, assim,
tão encantadora, a gente vê logo, né? Do meio, exatamente. Do não meio. precisa você impor um título, isso aí. Mas é bom para o aluno saber. Isso é bom saber o que para ele dar o valor em relação ao conhecimento. Né? Porque eu falo assim, quando você, no meio acadêmico, você é bacharel, depois você passa para um mestrado, depois um doutorado, é o último nível que você tem dos níveis acadêmicos, né? E ele é importante para você saber até onde você pode ir, que você pode chegar lá. Então, como eu falo sempre, eu não quero ser exemplo para ninguém falar, eu sou exemplo. Não, mas saber assim que é possível. Se você quiser, se você quiser fazer o que você quer, é possível. Hoje ele é possível. Se você quiser, quem está me escutando aí hoje, você está trabalhando, tá atrás de um balcão de um comércio, ou está na indústria lá, está trabalhando. Se você quiser chegar um meio acadêmico, chegar doutor, você pode. Sim. Tá? Você tem condição. Se você quiser ser um empresário, você tem estudo para isso, você pode conseguir. Às vezes você não tem capital, mas você vai ter. Hoje você tem meios de você ter um conhecimento melhor. Porque muita gente ou vai para o meio acadêmico ou quer empreender. Só que empreender, eu sou professor de administração, não significa você abrir um negócio de cabeçada. Hoje você tem muito mais condição de você estudar. Eu falo estudo sempre, até para você ser um empreendedor, ser um empresário, você precisa estudar. Claro. E às vezes não é o estudo formal, você precisa ir à universidade, mas é estudar. Claro. Você tem essa condição. Porque cada um tem como eu diria, cada um tem um dom, né? A gente diz assim, tem a pessoa que tem o dom de trabalhar vendendo, né? Sim. O outro tem o dom de trabalhar atendendo uma pessoa doente, o outro... Isso. E vai assim, cada um vai para um lado. Exato. Que você não consegue controlar, né? Porque as pessoas que falam, meu filho vai ter que ser, quando o cara fala isso, já era. Você já estragou a vida dele. Estragou a vida dele. Você tem que deixar assim, ele livre realmente para ver qual é o dom dele, porque eu falo assim, o resultado vai vir do dom que você tem. Exatamente. Se você pensar primeiro no resultado e forçar o seu dom, você tem uma probabilidade muito grande de você não dar certo. Muito grande. Tem um camarada que está sempre na rede social aí, nesse podcast da vida aí, que eu de vez em quando eu assisto ele, gosto muito. E ele fala sobre a vida dele. Então ele era filho de um militar. Uhum. E o pai leva ele para Agulhas Negras, para ele também ser militar. Chega um ponto que ele não suporta aquilo ali. Não era para ele. Tem outros que vão ficar, né? Vão fazer carreira. E ele não ficou. Aí o pai, na mesma hora, ainda no regime militar, tinha poder para levar ele para qualquer lugar. Então arrumou logo um emprego para ele no Banco do Brasil. Ele foi trabalhar no Banco do Brasil. Já arrumou uma mesa bonita e botou ele lá. Aí ele ficou lá mais um ano. Então ele falou que aquilo não era a vida dele, que ele não aguentava. É muito sofrimento. E o dia que ele chega em casa e fala pro pai, eu não vou ficar lá, o pai dele falou, mas você quer ficar onde? Ele falou, eu quero ficar no mundo. Aí o pai diz para ele assim, mas você vai fazer o quê? Ele falou, não sei, eu vou sair daqui e vou embora. E o pai diz assim, então eu vou te deserdar. Olha só. Aí ele disse assim, então tá bom. Ele abriu mão de tudo que o pai tinha, que a família tinha, que tinha posses, né? Uhum. Ele não tinha nada, não passou a ter direito a nada e ele foi viver no mundo. E ele hoje é considerado um dos maiores pensadores do Brasil, que chama Eduardo Marinho. Olha só. O cara você vê a máquina de pensar, aquele cara, o que ele veio, o que ele enxerga, mas ele foi andar o mundo. E quando ele andou no mundo, ele encontrou gente que era igual a ele, que sofria do mesmo mal, de não ter tido a oportunidade de escolher para onde deveria de ir, que às vezes a família força a pessoa para onde ela não deve ir, né? E ela vai sofrer, ela vai, né, padecer, vamos dizer assim. Quanta gente está em depressão aí porque não fez aquilo que poderia ter feito, né? Exato. Então, e às vezes o papel do pai ele é muito ingrato, né? Porque você fica vendo assim, mas gente, o que é mais importante? A felicidade. Claro. Eu digo sempre assim, o que é importante? Você ser feliz respeitando a felicidade do próximo. Se você buscar a sua felicidade, não atropelando a felicidade do próximo, busque ela. Claro. Nós temos vários casos, né? Outro dia eu ouvi o depoimento de uma pessoa que foi assim colocada para fora de casa por sua opção sexual. Aí o tempo passou, essa pessoa foi viver, venceu, fez o que tinha que fazer da vida e no final da vida foi lá socorrer
aqueles que tinham colocado ela para fora. Então ela voltou em casa, porque aí viu que o pai e a mãe estavam doentes, e ninguém estava cuidando direito. Então ele foi para lá cuidar do pai e da mãe. Então você imagina isso, né? Que amor, né? Que ele né? Mesmo tendo acontecido tudo que aconteceu, então você imagina você não deixar a pessoa viver como ela deve viver, né? Que a gente tem que respeitar isso, né? Isso me lembra muito daquela tua música do Sérgio Reis, antiga, não é? Que ela conta que é mais ou menos a história assim. Mais ou menos isso. Mas isso acontece bastante. E acontece, né? Então, às vezes, a gente imagina você ali na sua área, você acaba também tendo que trabalhar um pouco o psicológico dos seus alunos. Né? Eu trabalho muito isso, justamente isso, para você assim, porque os alunos, principalmente quando eles entram na universidade, eles têm todo um gás. Eu, principalmente, dou aula para administração mais ainda, porque tem aquela visão muito, realmente, corporativa de empresa mesmo. O cara quer ser um grande CEO ou o cara ele quer abrir o negócio dele. Então você tem que administrar aquele gás todo para que não extrapole, para que eles também, ao mesmo tempo, eu não posso podar aquele gás dele. Ele tem que ter um sentimento, ele tem que manter aquele gás, aquele comprometimento que ele tem, aquela necessidade do jovem aquela gana de ter sucesso, mas cuidado para aquele sucesso não atropelar. Essa semana eu vi uma coisa que me tocou muito, o nosso governador em exercício, né? É um juiz, né? Que teve que ir para lá fazer o papel do que o homem público político deveria fazer. E ele teve uma solenidade que ele foi apresentar agora o resultado do que ele fez, né, enquanto administrador. E aí ele começa a chorar. E aquilo me tocou muito, porque a gente nunca vê o juiz chorar. A gente vê o juiz numa postura muito própria da função dele, vamos dizer assim, né? Muito própria da função dele. Aí ele começa a chorar. Ele não consegue terminar o discurso. Olha que coisa. É uma coisa forte. É muito difícil, porque o juiz ele tem aquela liturgia do cargo que ele tem que ficar como uma coisa, não parecer nada, não transmitir nenhum sentimento. Então, na hora que ele foi falar, ele não aguenta, engasga, começa a chorar, e eu falei, gente, que bom que aquele juiz ali, Ricardo Couto, né, que é o governador em exercício, sem nenhum caguete de ser político, né, vamos dizer assim, sem fazer pose nenhuma, porque é o jeito do político, né, não estamos nem condeno, não, porque o político tem que ser articulado. Faz parte da política. Faz parte da política. E eu sempre falo com as pessoas que política é a arte de se exercitar o bem comum. Né? Sim. A gente acha que política é para política. Não, eu faço, você faz, nós estamos aqui nesse momento. A pessoa tem que diferenciar, eu gosto sempre de diferenciar política de politicagem. São coisas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Então, quando ele chora, é uma reação muito positiva, né, do esforço que ele está fazendo, de ter que fazer cortes enormes, né, tanto que ele vai... Está surgindo efeito. Está surgindo. Você vê. A responsabilidade de quem vem depois vai ser muito grande, porque ele vai deixar um estado muito melhor para quem chegar. É importante isso, né? Talvez isso sirva de modelo para todo mundo. Talvez em algum momento outros estados vão precisar de fazer e ter um Ricardo Couto para ajudar o Brasil. Então, porque o estado do Rio, infelizmente, não está servindo de modelo para ninguém. Para ninguém. Infelizmente. E às vezes você vai na faculdade, né? A faculdade com dificuldade, às vezes precisa de recursos, tem que estar... né? Aí chega o político lá, como a gente sabe, às vezes chega para aportar dinheiro, mas chega assim, parece que está fazendo favor para vocês. Não é isso. Ao contrário. Claro. A gente lamenta, às vezes eu falo muito aqui até porque o Celso é uma pessoa que acompanha muito o nosso programa, já participou várias vezes aqui do programa, muitas vezes. Eu sempre falo, ele era o cara que sempre, quando ia colocar o dinheiro, ele ia com prazer. Eu via que ele fazia isso. Ele falou, arrumei uma emenda e vai colocar lá para fazer isso, vai fazer aquilo. Eu vi a animação dele, porque é diferente dos outros. Os outros até vão, não estou dizendo que não tem interesse de ajudar. E vale a pena falar assim, independente de partido, alguma coisa, se foi uma pessoa que trabalhou muito na FET, o início da universidade, você tem que se agradecer. Independente de partido que for, ele é uma pessoa que deve ter gratidão em relação a isso. Eu também coloco sempre isso. Eu falo, gente, esquece qualquer coisa, vamos ver o esforço que cada um fez, inclusive o dele, não é? Então acho que é importante, gente, porque senão a gente não valoriza ninguém. A gente chega na hora, ninguém presta. Não é assim. Eu costumo brigar muito aqui por isso, pela questão, por exemplo, no período eleitoral agora, qual é a nossa função enquanto cidadão, né? Tem que pensar nisso. Então, quando vem aqui hoje, a gente tem um orgulho, a felicidade de receber um professor da Universidade Federal, aqui do nosso município,
cria da nossa cidade, poder estar aqui hoje, rapaz. Isso é um presente para nós e eu sei o quanto quando eu saio na rua aí, depois eu encontro com as pessoas, que as pessoas vêm falar comigo. Aí eu adorei e eu fiquei feliz porque é assim, né? O resultado é esse para nós aqui. Sim. O nosso presente enquanto emissora é poder, né, dar essa oportunidade para o nosso público de conhecer, né, pessoas como você, né, que veio do esforço mesmo, né? Então acho que isso é um negócio assim fora de série, que realmente Deus possa continuar te abençoando, tá? Graças a Deus. Abençoando a sua família, sua esposa, seu filho, a esposa, a Gisele. A Gisele, o filho é? Roger. Aí, que um orgulho, vocês todos, né? Porque ela também, faculdade Ela também. fez economia também, no mesmo Olha ano que só, eu, nós entramos juntos. Olha só que legal, cara. Que uma história linda de vocês. Tá? Que Deus abençoe. Obrigado. Deixa um recado pro povo aí. Gente, o recado assim, que eu acho que minha participação aqui, se eu deixar um pontinho de incentivo para a universidade, dizer assim, para os jovens que estão escutando hoje, não digo só jovem, velho também, tá? Também. Se você tiver uma oportunidade e quiser entrar na universidade, nós temos aqui em Três universidade gratuita, de qualidade, com vários projetos. Assim, uma coisa que eu rapidamente falar, ela trabalha muito projeto de extensão, a gente tem projeto de extensão com agricultor familiar, a gente tem projeto de um bosque da ciência lá em Levi Gasparian, que foi cedido pela prefeitura, então a gente trabalha junto com os agricultores familiares, junto com o pessoal de ecologia, então a gente tem aqui um laboratório do Departamento de Direito, que ele auxilia os agricultores familiares aqui da região, na parte de aposentadoria, na parte de território deles. Então, assim, tem uma série de projetos que, se eu for ficar falando aqui, eu vou falando o tempo todo. Mas é bom. Mas a universidade, ela participa disso também. Ela tem essa abertura para as pessoas. Então, assim, a universidade, ela não é só estudo. Então, se você quiser, você pode ter uma universidade, fazer um curso superior gratuito aqui na região. Eu falo isso de qualquer lugar do Brasil inteiro, para quem estiver escutando. Tá? E uma participação assim, isso vai mudar a sua vida. Então, se você está me escutando agora, está achando que você não pode, porque você está trabalhando, tem muito trabalho, tem curso noturno, então tem toda a possibilidade que você tem. Para que hoje em dia você tem bolsas também que ajudam. Tem uma série de possibilidades que te incentive você a fazer um curso superior e mudar a sua vida. Claro. Eu não digo assim, mudar a tua vida para ganhar dinheiro, mas mudar a tua vida de uma concepção, às vezes, muito maior. É aquilo que a gente estava dizendo. Você pode ter uma satisfação muito grande numa coisa que você nem imagina. É verdade. Então, essa para finalizar, que eu digo isso. Acredita nos seus sonhos. Se você tiver um sonho de entrar numa universidade, tem possibilidade. Dependendo da sua condição. Com certeza. Bom, professor, agradecer muito, tá? Conversamos aqui com o professor, doutor, né? Robson Tavares, uma satisfação mesmo, muito bom para nós aqui, um crescimento para todos nós, incentivo para as pessoas, porque é isso que é importante, né? A gente incentiva as pessoas, né? O seu exemplo é isso, né? Muito mais do que tudo, você dá o exemplo, né? Da sua luta, do seu trabalho, da sua família, né? E para chegar onde você chegou não foi fácil. Com certeza. Então, mas valeu a pena a gente te receber aqui, figura simpaticíssima também. Então, que a gente termine a nossa participação aqui agora, já está chegando aí o Zanon daqui a pouquinho, né? Mas deixando sempre que a porta está aberta, tá? Sim. Você tendo necessidade de vir aqui, você tem o contato, falou, temos aí uma novidade, precisamos de divulgar. E quem quiser mais informação, pode entrar no site, itr.ufrrj.br. A partir de lá, você vai achar todos os cursos, vai me achar lá, vai achar toda a informação que você quiser sobre a universidade, tudo. Eu agora quero trazer aqui a Camila, porque eu encontrei com ela lá na Rural, já te contei, né? E aí ela ficou conversando assim, ela falou, não, eu acho que eu já vi você em algum lugar. Ah, foi num vídeo que não sei o que. Eu falei, foi. O vídeo. A gente. Até esse vídeo foi passado lá na faculdade. Inclusive, eu agradeço muito ao Rafa, como é que é o nome dele, meu Deus? Paulo Nassif. Não, lá de São Paulo, ele é de Três Rios, mas ele está em São Paulo, e ele que fez esse vídeo para nós. Ele veio aqui fazer um documentário,
né? Aí nos chamou um grupo de pessoas para participar, nós fizemos parte e foi um sucesso, né? Então é bom, né? Quando você olha lá, você fala, puxa vida, o que a gente fez deu certo, foi bacana, né? A gente fica contente, né? Com certeza. Aqui, obrigado. Eu que te agradeço, Elton. Bom, rápido intervalo, na volta, o Zanon Moreira e o Papo de Bola.